Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência do segundo trimestre de gestação. Bom, eu sempre ouvi dizer que o segundo trimestre é a lua de mel da gestante. Isso porque é nessa fase que a gente se sente mais confortável, até porque os enjoos do primeiro trimestre já passaram, na maioria das vezes, e ainda a gente não tem o barrigão do terceiro trimestre que acaba incomodando. Como eu falei no outro vídeo, os meus enjoos terminaram lá pela 13ª, 14ª semana, foi logo no começo do segundo trimestre. E finalmente também tinha passado aquela fase mais tensa, em que a gente não sabe se a gestação vai pra frente ou não. Os 3 primeiros meses a gente precisa tomar mais cuidado, é mais complicado pra gente ver se a coisa vai vingar mesmo ou não, né? Então, dali pra frente, depois que passou esse período, foi só alegria. Quando eu tava com 13 semanas, eu fiz o exame de sexagem fetal para saber o sexo e a gente também fez o chá revelação. Se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards para você assistir depois. Foi muito legal, muito emocionante e eu acho que a partir desse momento, assim, tudo isso se torna um pouco mais real, sabe? Porque aí a gente já sabe o sexo, a gente já define o nome, a gente já começa a ganhar os primeiros presentinhos, a planejar o quartinho, a sonhar como tudo vai ser. É uma fase muito gostosa, eu acredito que nesse momento a gestação se torna assim um pouco mais palpável, sabe? Quando a gente descobre o sexo. E como no segundo trimestre geralmente a gente se sente mais disposta e com mais energias para sair e fazer as coisas, eu acho que é o tempo ideal para a gente começar a planejar o enxoval, comprar algumas coisas, já ir resolvendo as coisas do quartinho. Enfim, eu confesso que eu demorei um pouco para resolver essas coisas porque eu estava passando por uma reforma aqui no apartamento. Então eu tentei focar na reforma para terminar o mais rápido possível. E aí depois eu comecei a pensar no quartinho, nas coisas do enxoval. Só que aí eu já estava entrando no terceiro trimestre, que já é um pouco mais cansativo. E aí até algumas semanas atrás eu ainda estava resolvendo as coisas do quartinho e dela, só que a gente não tem mais a mesma disposição de antes. Então eu indico muito você que ainda está no segundo trimestre a começar a resolver essas coisas o quanto antes. Uma das coisas mais marcantes que tem nesse segundo trimestre é quando a gente começa a sentir o bebê pela primeira vez. Eu senti a Melissa se mexendo, eu tava por volta de 21 semanas, por aí. Mas assim, no começo é algo bem sutil, sabe? Eu sentia mais quando eu tava deitada, que eu parava de prestar atenção nas outras coisas, só ficava prestando atenção nisso, e aí eu sentia uma mexidinha bem de leve. Às vezes a gente até fica em dúvida se realmente é o bebê se mexendo ou não, mas é uma sensação incrível, é muito gostoso poder sentir o seu filho ali, poder sentir que ele está vivo, que ele está se mexendo e poder interagir com ele também. Nessa fase também, é claro que varia de mulher para mulher, mas pelo menos no meu caso, foi quando começou a aparecer aquela barriguinha de grávida mesmo, sabe? Porque antes é aquela barriguinha que quem olha não sabe se a pessoa tá grávida, não sabe se tá um pouco gordinha. Inclusive eu lembro da primeira pessoa que me reconheceu como grávida sem eu falar nada. Eu tava chegando no meu prédio, ia pegar o elevador e aí tinha um funcionário que tava fazendo manutenção do elevador e ele virou pra mim e falou assim, acho melhor você pegar aquele, porque esse daqui eu acabei de arrumar e como eu tô vendo que você tá grávida, é melhor você não arriscar. E aí na hora, nossa, eu fiquei me achando, me sentindo a grávida mais linda do mundo, porque eu nem tinha falado nada, mas ele foi a primeira pessoa assim que me reconheceu como grávida, sabe? Então era muito legal quando as pessoas chegavam pra mim e falavam, nossa, você tá grávida, ou com quanto tempo você tá, sem eu nem falar nada, porque eu acho que a maioria das gestantes não vê a hora de ter aquele barrigão de grávida, né? Pelo menos eu acho muito lindo, então pra mim era a maior alegria. A única coisa ruim do segundo trimestre foi já lá no finalzinho, que parece que a barriga assim dá um surto de crescimento. Então foi quando eu comecei a ter dores nas costas e começou a me dar muita azia também, porque o bebê vai crescendo e aí aqui dentro os órgãos vão ficando esmagadinhos, então dá bastante azia. E aí quanto à dor nas costas, eu tentava não passar muito tempo em pé, porque isso me fazia sentir muita dor. E quando eu ia dormir também eu colocava uma almofada de rolinho embaixo do joelho. Inclusive eu ensinei a fazer essa almofada aqui no canal num vídeo bem antiguinho, vou deixar aqui pra vocês verem. E eu colocava atrás do joelho porque eu tenho o costume de dormir de barriga pra cima. Então isso ajudava a minha coluna não ficar tão torta, sabe? Eu ficava mais reta assim na cama, com o joelho um pouquinho elevado. E isso ajudou a controlar um pouquinho da dor nas costas. Eu também dormia com mais travesseiro, às vezes colocava travesseiro de lado aqui na barriga. A gente vai se ajeitando
ajeitando. E para azia, o santo remédio que eu encontrei foi comprar aquelas pastilhas de magnésia bisurada. Então eu comprei várias caixinhas, é claro que eu não tomava toda hora, mas essa foi a única coisa que me ajudou a aliviar a azia, porque o negócio assim é tira e queda. A hora que eu começava a sentir azia, eu já tomava pastilha e resolvia na hora. Então, assim, no geral, eu acho que o segundo trimestre é o mais de boa, assim, o mais tranquilo para a maioria das gestantes. É por isso que eu indico você que está grávida a resolver tudo que der ou adiantar as coisas ao máximo, quanto antes, nesse período. Porque depois a gente realmente fica um pouco mais cansada, mais indisposta por conta do inchaço, do tamanho da barriga. Então, quanto antes as coisas estiverem já resolvidas, melhor. Mas agora eu tô na reta final, daqui a pouco a Melissa já tá aqui e eu vou tentar gravar o vídeo do último trimestre, se ela não resolver nascer antes, e aí eu libero pra vocês. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, não esquece, para daí você receber o vídeo logo que eu postar. E se você gostou, se você está acompanhando esse meu momento, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo para eu saber. E também se você é gestante ou se já teve filho, compartilhe aqui embaixo nos comentários a sua experiência do segundo trimestre, que eu vou amar saber a história de cada uma, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.